O sol se punha sobre o deserto de Atacama, mas não era o sol que se punha, era a luz que se apagava. O céu, antes dourado como mel derretido, agora se escurecia em tons de roxo-púrpura, como se o próprio firmamento estivesse sendo sugado para dentro de um abismo sem fundo. O vento seco e frio soprava em espirais lentas entre as pedras calcárias, carregando o som de algo que não deveria existir. Um murmúrio que não era voz, mas a sensação de voz, como se o ar em si estivesse sussurrando em linguagem que o cérebro humano não deveria decifrar. Era ali, no coração do deserto mais seco da Terra, que o doutor Elias Vidal encontrou a primeira prova de que o universo não era o que a humanidade acreditava. Há 3 dias, o grupo de pesquisa da Fundação Pangeia tinha chegado ao local com o objetivo de analisar anomalias eletromagnéticas detectadas por satélite. O sinal vinha de um ponto exato no meio de nada, coordenadas 24 graus 07, 68 grau 34, nada ali a não ser areia, pedra e silêncio. Mas o sinal era persistente. Um pulso de frequência que não se encaixava em nenhum padrão conhecido. Ouvia-se no rádio de curto alcance como um estalo distante, como um claque de dentes em um sonho. Elias, antropólogo e linguista especializado em culturas pré-incaicas, fora escolhido por seu conhecimento em símbolos arcaicos e em padrões de pensamento não ocidentais. Ele não era cientista, mas o tipo de homem que acreditava que a linguagem era a chave para o inconcebível. A primeira noite foi a mais normal. Acamparam em tendas de fibra de carbono, ligaram os geradores, montaram os sensores. O vento soprou, o céu escureceu e tudo parecia como qualquer outro deserto. Mas antes de dormir, Elias olhou para o horizonte e sentiu algo, uma dor atrás dos olhos, como se o cérebro estivesse sendo pressionado por um peso invisível. Na madrugada, acordou com o som do rádio. Não havia sinal. O aparelho estava desligado. Mas ele ouviu o mesmo sussurro, mas agora mais claro. Não era um som, era uma lembrança. Uma memória que ele não tinha, mas que sabia que havia tido. Um nome, Italctum. Ele não sabia o que significava. Só sabia que pronunciá-lo em voz alta fazia o chão tremer, mesmo que o chão fosse pedra sólida. No dia seguinte, o restante da equipe não se lembrava da noite anterior. Disseram que dormiram bem, mas Elias viu o olhar deles, vazio, como se algo tivesse sido apagado. Só ele se lembrava do sussurro. Só ele sentia a dor no crânio quando olhava para o céu. Então, no terceiro dia, encontraram a coisa. Não era uma pedra, não era um monólito, não era uma estrutura, era um buraco. Um buraco no chão redondo de cerca de 3 metros de diâmetro, com as bordas perfeitamente lisas, como se cortado por uma lâmina invisível. Ao redor, o solo estava impecavelmente liso, sem rastros de passos, sem pegadas, sem sinais de impacto. Apenas o buraco. Elias se aproximou. O ar ao redor do abismo parecia mais denso. O vento parou. O silêncio foi tão absoluto que ele ouviu seu próprio coração batendo e então percebeu que o coração estava batendo em ritmo diferente do normal. Como se o coração tivesse sido sincronizado com algo distante, algo que não estava ali. Ele se ajoelhou, olhou para dentro. A escuridão lá dentro não era escura, era opaca, como se o escuro fosse um material como avelã ou gelo, e lá embaixo algo se movia, não com forma, mas com presença, um pulsar, um batimento, como um organismo que não era feito de carne, mas de tempo. E então ele ouviu a voz. Não foi no ar, foi no cérebro, como se alguém tivesse colocado um fio direto no seu córtex e começasse a sussurrar. E você já nos viu. Elias recuou, os outros do grupo correram para ele. O capitão da equipe, um homem chamado Ribeiro, perguntou o que havia visto. Elias queria falar, mas não conseguia. A língua estava presa, as palavras não vinham. Só a imagem, um rosto sem olhos, mas que via, um corpo sem membros, mas que se movia, e uma boca que não existia, mas falava. O que foi, Elias? Ribeiro gritou, mas o som não chegou ao ouvido dele. Era como se o mundo tivesse sido isolado, como se ele fosse o único sobrevivente de um apocalipse silencioso. Naquela noite, os outros dormiram. Elias não. Ficou sentado ao lado do buraco com uma lanterna apontada para dentro. O feixe de luz não atravessava o abismo. Era devorado,
como se o escuro fosse vivo, como se o escuro fosse o que estava olhando para ele. E então, lentamente, o buraco começou a se mover. Não era a terra se deslocando, era a própria escuridão que se expandia, como uma boca se abrindo no centro do planeta. E do fundo do abismo, algo começou a subir. Não era carne, não era metal. Era uma massa escura translúcida que parecia feita de névoa e luz negra. Cada vez que se movia, o ar tremeluzia como se o tempo estivesse se dobrando. E o som era o pior. Um som que não tinha origem, era o som de um pensamento que não era seu. Era o pensamento de algo que vivia antes do tempo. Elias tentou gritar, tentou correr, mas seus membros não obedeciam. O corpo estava preso não por força física, mas por um peso invisível. Como se o universo inteiro estivesse pesando sobre ele, tentando mantê-lo ali como um inseto preso em âmbar. A coisa parou a cerca de 2 metros do chão. Estava agora em forma humana quase. Tinha 2 braços, 2 pernas, uma cabeça. Mas a cabeça era plana como um disco, sem traços faciais. E os olhos? Não havia olhos. Apenas uma superfície lisa, refletindo o céu como um espelho. E então falou. Não com voz, com a mente, como se a língua fosse apenas uma forma antiga de comunicação, como se a linguagem real fosse o pensamento, e aquele pensamento era tão antigo que a própria humanidade não podia compreender. E você nos encontrou, nós não te procuramos, nós não te chamamos, você veio até nós, porque o seu cérebro, no fundo, sabia. Elias não conseguia respirar, a dor no crânio era insuportável. Ele sentia que o cérebro estava sendo reorganizado, que partes dele estavam sendo apagadas e substituídas por algo que não era humano. E nós não somos de sua estrela, disse a coisa. Nós não somos de sua galáxia. Nós somos do que está além do tempo. Nós não nascemos, nós apenas existimos. E estamos aqui porque vocês abriram a porta. Lucas, o que querem? A voz de Elias saiu como um rasgo. Nada que vocês possam entender. Nós queremos apenas que vocês saibam, que vocês se lembrem. E então, com um movimento lento, a coisa levantou uma das mãos. A palma era lisa e escura, mas no centro havia um ponto que pulsava como um coração. E quando o nosso pensamento toca o seu, vocês veem o que é real. Você vê o que não pode ser visto. Você ouve o que não pode ser ouvido. E você entende que tudo o que vocês chamam de real é apenas uma camada, uma ilusão sobre o que é. Elias sentiu o cérebro se rasgando, viu coisas que não deveriam existir, viu o tempo como um véu, viu estrelas que não nascem, mas são lembradas, viu mundos que não existem, mas que já foram, viu o universo como um corpo e os seres humanos como vermes que vivem dentro dele, sem saberem que são parte do mesmo organismo. E então o ponto no centro da mão começou a se expandir. Uma luz negra, não escura, mas que parecia tirar a luz de tudo ao redor. E nós estamos aqui há mais tempo do que vocês imaginam, mais tempo do que a luz, mais tempo do que o próprio tempo. Nós fomos, nós somos, nós sempre fomos. E um dia, quando vocês se esquecerem de que nos vimos, nós voltaremos. E a coisa se inclinou. A cabeça plana olhou diretamente para Elias, e pela primeira vez Elias sentiu algo que não era medo. Era reconhecimento, como se ele já tivesse visto aquilo antes, como se já tivesse sido parte disso. Então a coisa desceu, não caiu. Desceu como se o ar tivesse sido puxado para dentro dela, como se o abismo não fosse um buraco, mas uma porta que se fechava. E o buraco desapareceu, como se nunca tivesse existido. Na manhã seguinte, Elias estava sentado no chão ao lado do local onde o buraco estivera. Os outros da equipe o encontraram assim. Estavam todos bem, sem lembranças, sem medo, sem dor. Mas Elias não era o mesmo. Ele não falava, não comia, só olhava para o céu e às vezes sorria. Porque agora ele sabia. Eles tinham sido observados, não por olhos, por consciência, por presença, por algo que não tinha forma, mas que estava em todos os lugares. E mais assustador ainda, ele sentia que eles ainda estavam ali, no fundo do abismo, no silêncio entre as estrelas, no espaço entre os pensamentos.
E que um dia, quando o cérebro humano estivesse pronto e quando a mente estivesse fraca, quando o medo fosse tão grande que a razão se quebrasse, eles voltariam. Não com armas, não com destruição, com lembrança. Porque o verdadeiro horror não é o que vem do espaço, é o que já está dentro de nós. O que já nos escolheu, o que já nos viu, o que já nos conhece. Eles não precisavam destruir a Terra. Eles só precisavam que a Terra se lembrasse. E enquanto o sol se punha de novo sobre o deserto de Atacama, o vento levantou poeira em espirais perfeias. E no ar, quase inaudível, o sussurro voltou. E você já nos viu. E em algum lugar, uma mente humana, talvez Elias, talvez outro, acordou com o nome Talktu na ponta da língua e sorriu, porque agora finalmente entendia. Eles estavam de volta e não havia como fugir, porque o universo não é o que você acredita, é o que eles querem que você acredite. E enquanto a noite cai, o céu ainda não é escuro o suficiente. Porque lá embaixo, no fundo do abismo, o ponto ainda pulsa. E está esperando, pois o tempo não é linear. O tempo é circular. E o que foi, voltará. E o que foi, nunca se foi. Só está esperando ouvi-los, ver, entender, e então reconhecer.